Olá pessoal, em nome da Ford College, é um prazer guiar todo mundo por mais esta análise visual detalhada. Hoje, a gente vai dar um passo fundamental no nosso aprendizado. Nós saímos daquela fase teórica de planejamento e agora vamos finalmente colocar a mão na massa para forjar as engrenagens centrais de um programa para a rede Solana. Vamos ver na prática como tirar as ideias do papel e transformar tudo isso em código Rust que funciona de verdade dentro do nosso capstone de construção de programas básicos. Vamos lá? Olha só onde a gente está na nossa jornada. Nós já passamos pela etapa 1, que foi a lição anterior, sobre planejamento e integração de módulos Rust. Agora, estamos exatamente no passo 2, a implementação das funções centrais. A planta baixa está pronta, então é hora de colocar os capacetes de engenharia, entrar no chão de fábrica e começar a construir as peças. Ter essas pequenas unidades prontas e super bem testadas é o que vai tornar o passo 3, que é a integração final com a Solana, muito mais fácil. E nossa agenda de hoje está bem direta. Primeiro, de volta à prancheta. Segundo, construindo as peças. Terceiro, funções e contratos. Quarto, controle de qualidade. Quinto, resolvendo erros comuns. E, por fim, a nossa conclusão e os próximos passos. Seção 1, de volta à prancheta. Preparando o chão de fábrica. Bom, antes da gente escrever lógicas super complexas, a gente precisa organizar a casa, certo? O que vemos aqui são as declarações iniciais no nosso arquivo raiz. O arquivo lib.rs atua basicamente como aquele gerente rigoroso, mas super eficiente do nosso chão de fábrica. Ao declarar publicamente os módulos instructions, state e utils, ele está oficialmente abrindo e nomeando as estações de trabalho. É desse jeito que o código expõe os componentes para compilação. Isso garante que o projeto tenha uma estrutura cristalina desde a primeiríssima linha. Seção 2. Construindo as peças. Forjando os módulos. Com o espaço de trabalho organizado, a gente segue para a manufatura real. Aqui o negócio fica interessante. Olha como a gente divide as responsabilidades. Do lado esquerdo temos o arquivo instructions.rs. Ele funciona como a válvula de admissão do nosso motor, recebendo aquelas sequências de bytes crus e convertendo tudo em comandos estruturados através de um enum. E já do lado direito, o state.rs age como o bloco principal do motor. É nele que os dados da blockchain são representados e onde as regras fundamentais, os invariantes, são validadas de um jeito bem rigoroso. E para manter essas engrenagens principais rodando lisinhas sem impurezas, a gente tem uma estação de suporte, que é o utils.rs. Pense nele como um cinto de utilidades puro. Deixar operações matemáticas mais cruas, validações simples ou algoritmos de hash nesse arquivo evita que a nossa lógica complexa lá no estado ou nas instruções acabe poluída com cálculos repetitivos. É literalmente a regra de cada coisa no seu devido lugar. Seção 3. Funções e contratos. Estabelecendo válvulas de acesso. Tendo forjado as peças, o grande desafio agora é definir como elas se comunicam. E o ponto crucial aqui é dominar o controle de visibilidade da linguagem Rust, que é o sistema de segurança da nossa fábrica. Marcar uma função só com pub significa conceder acesso total, deixando ela pronta para ser chamada por programas de fora. Já o pub create funciona como aquele crachá de acesso interno. A função pode circular e ser chamada em qualquer lugar dentro do nosso próprio projeto, da nossa própria fábrica, mas ela fica totalmente invisível para curiosos ou integrações externas. E, para garantir que todas essas engrenagens se encaixem perfeitamente mais tarde, é absolutamente necessário seguir estas características. Funções pequenas que sejam facilmente testáveis, com dados de entrada e saída muito bem definidos, modificadores de visibilidade claros e contratos de tipos estritos. Ao aplicar tudo isso, a gente elimina qualquer ambiguidade. Na verdade, essa precisão agora no início é o que vai evitar grandes dores de cabeça estruturais quando o sistema ganhar escala lá na frente. Seção 4. Controle de qualidade, testando o limite da construção. Chegou a hora da verdade, né? Vamos colocar o nosso trabalho à prova. Nessa tabela, a gente vê as nossas duas ferramentas principais de inspeção no terminal. Ao rodar o comando cargo build, estamos checando a integridade estrutural. O resultado esperado é aquele aviso lindo de finished, sem erros, confirmando que a sintaxe está perfeita. Mas a gente quer mais. Ao rodar cargo test, a gente vai além da estrutura e verifica a lógica. Nós queremos ver aquele relatório maravilhoso afirmando que os testes passaram e que as funções cumprem exatamente aquilo que prometeram. Seção 5. Resolvendo erros comuns. Diagnosticando defeitos de fabricação. Bom, defeitos acontecem. E isso invariavelmente nos traz a este cenário familiar. A tela do terminal com aquele texto vermelho avisando que a compilação ou o teste falhou. Quem nunca tomou um susto com isso, né? Mas e agora? O que fazer sem entrar em pânico? Sem crise. Vamos avançar por este fluxo de depuração de 4 passos. Passo 1.
Leia sempre o que o compilador do Rust está sugerindo. Ele é como um inspetor super exigente e as dicas apontam o arquivo e a linha exatas. Passo 2. Não rode todos os testes de uma vez. Isole o que está quebrando usando a flag NoCapture para ver todas as mensagens ocultas. Passo 3. Injete a macro DBG no meio do código para imprimir no console quais valores estão passando por ali. E com essas informações em mãos, o passo 4 fica super simples. Aplicar a correção cirúrgica na lógica ou na visibilidade. E só para poupar o tempo de vocês na investigação, olha aqui os suspeitos de sempre. Muitas vezes o erro é só um esquecimento besta de destrancar a porta de uma função com pubcrate. Outro clássico é tentar colocar uma peça quadrada num buraco redondo, o compilador avisa sobre um tipo esperado e um encontrado que simplesmente não batem. Ou então, quer saber? Às vezes o código principal está perfeito, mas a matemática que a gente usou para validar lá no teste unitário foi escrita de forma incorreta. Acontece. Seção 6. Conclusão e próximos passos. Prontos para a montagem? Olha, ver este cronograma agora traz uma perspectiva fantástica. A fundação que começou com um simples diagrama lá atrás, agora foi concretizada. Ao garantir que cada instrução é processada da forma certa e que cada mudança de estado foi validada por testes super rigorosos, o nosso terreno está 100% preparado. E é essa solidez nas funções básicas que vai fazer com que o nosso próximo grande desafio, que é ligar os pontos com o ecossistema da Solana, seja uma experiência super fluida e direta. E essa reflexão final resume muito bem a nossa meta concluída. O sucesso aqui não tem a ver com complexidades absurdas, mas sim com a clareza de ter um código que compila de forma limpa, que passa em testes implacáveis e com fronteiras que respeitam totalmente a nossa planta original. Foi uma satisfação gigante conduzir a explicação deste conteúdo hoje, que é um recurso educativo desenvolvido e trazido pela Ford College. E para quem quer continuar evoluindo no desenvolvimento Web3 de uma forma prática e bem fundamentada, o próximo passo é acessar o site ford.college para descobrir muito mais. Um grande abraço e até a próxima!